Bom, no contexto de subespaços gerados, pode acontecer de um subespaço ser gerado por 4 vetores, por exemplo, e você perceber que ele poderia ser descrito como espaço gerado por apenas 3, ou por 2, ou seja, por menos vetores. Então, para a gente entender exatamente o que está acontecendo nessas situações, vamos agora falar de dependência e independência linear. Primeiro, com essa definição neste contexto. Se você considera uma equação, que é uma combinação linear entre os vetores v1, v2, v3, vn, etc., resultando no vetor nulo, se esta equação tiver uma única solução, que é a solução do caso a1 igual a 2, igual a 3, etc., igual a 0, que é uma solução que sempre existe, se essa for uma solução única, você vai dizer que os vetores são linearmente independentes, ou que são vetores LI, para simplificar. Caso contrário, ou seja, caso esta equação aqui possa ter soluções diferentes da solução trivial, todos iguais a zero, ou seja, existe alguma constante que pode ser substituída aí e ainda dá o vetor nulo, eles serão chamados vetores linearmente dependentes, para simplificar, LD. Vamos trabalhar com esses dois conceitos em exemplos aqui mais diretos. Considerando o espaço vetorial R2, a pergunta, o par aqui de vetores menos 1, 1 menos 1, 2, 0. Esses dois vetores, eles são LD ou são LI? Então, pela definição dada ali anteriormente, nós temos que montar uma equação genérica, com coeficientes genéricos envolvendo esses vetores, e igualar ao vetor nulo e perceber como fica a solução daquele sistema. Se será um sistema possível determinado, ou seja, com uma solução só, ou não. Então vamos ver. Então considera aqui constantes A, para multiplicar o primeiro, B, para multiplicar o segundo. Aqui seria o nosso A1, A2 neste contexto. Essa equação tem que ser igual, do lado esquerdo aí tem que ser igual ao vetor nulo de R2 e ao vetor 0, 0. Essa equação em verde, ela seria traduzida como um sistema, visto que do lado esquerdo que aparece aqui, quando você faz a conta respeitando, né, as operações lá do R2, ficaria A vezes 1 mais B vezes 2, A vezes menos 1, B vezes 0, que é 0. Quando agora você compara cada entrada, né, desses dois vetores, você vai ter o sistema A mais 2B tem que dar 0, menos A tem que dar 0. Compara a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Então esse é o sistema que você vai analisar. É um sistema simples, não precisa de nenhum procedimento a mais. Entretanto, se tivéssemos muito mais vetores, ou nosso espaço não fosse o R2, fosse um espaço maior, com mais entradas, sei lá, um R20, R30, então o sistema seria um pouco maior e naturalmente o aconselhável é que você fizesse o escalonamento para encontrar a solução. Nesse nosso caso, o A na segunda equação já está explícito, dado por A igual a 0. Substituindo na equação de cima, nós temos 2B igual a 0 e consequentemente B igual a 0 também. Ou seja, a gente está mostrando aí que o sistema tem solução única dada pelos coeficientes todos iguais a 0. Isso quer dizer então que o nosso par de vetores 1 menos 1, 2, 0 é um par de vetores linearmente independentes. L, I. Segundo exemplo, agora nosso espaço vetorial são as matrizes 2 por 2. Temos aí três matrizes 2 por 2, então querendo responder se elas são LD ou LI. Então, seguindo o mesmo procedimento, vamos ter um número multiplicando a primeira, genérico, A, um número B,
multiplicando a segunda, mais o número C multiplicando a terceira. E esta combinação aqui linear tem que ser igual ao vetor nulo do espaço. No caso das matrizes 2 por 2, o vetor nulo é a matriz nula, né? 2 por 2. Esta equação, essa combinação linear dando o vetor nulo, vamos analisar quais as condições por A e por B e por C, de modo que essa equação seja satisfeita. Então, novamente, vamos ter aqui um sistema comparando cada entrada da matriz do lado esquerdo com a matriz do lado direito. Do lado esquerdo, considerando a soma de matrizes e a multiplicação por escalar, vamos ter, na linha 1, coluna 1, vamos ter A vezes 1, que é A, B vezes 0, 0, mais 2 vezes C, 2C. Na linha 2, coluna 1, o A multiplica por 2, o B por 0 e o C por 4, 4C. Na linha 1, agora a coluna 2, o A multiplica 0, o B multiplica 1 e o C multiplica menos 1, então menos C. Na linha 2, coluna 2, A vezes 0, B vezes 1 e C vezes menos 1. Essa é a matriz resultante das operações do lado esquerdo. Essa matriz deve ser igual à matriz nula, que é a matriz 0, 0, 0, 0. Essa equação ela produz um sistema com 4 equações. A mais 2C tem que ser 0. 2A mais 4C tem que ser 0. B menos C tem que ser 0. B menos C tem que ser 0. Naturalmente, as equações 3 e 4 são idênticas, então basta considerar apenas uma delas na sua resolução. Na equação 3 e também, obviamente, na equação 4, nós tiramos que o B tem que ser igual ao C. Então, B igual a C. Na equação 1 e na equação 2, a gente simplesmente percebe que a equação 2 ela é igual a 2 vezes a equação 1. Se você multiplica a equação 1 por 2, você obtém a equação 2. Então, elas também são equações equivalentes. Isso faz com que o nosso sistema, na verdade, ele seja reduzido a apenas duas equações, que é B igual a C e A mais C igual a 0. Ou seja, o C que aparece aí, ele pode ser usado como um parâmetro, colocando todas as variáveis A, B e C em função dele, ou seja, nosso sistema ele é possível indeterminado. Então, tem mais de uma solução. Então, por exemplo, nós temos aqui A igual a menos 2C, B igual a C, e claro que C é igual a C. Então, a partir da escolha de um valor para C, nós encontramos os números A, B e C correspondentes, que fazem com que aquela equação seja verdadeira e sem que necessariamente todos os números sejam zero. Por exemplo, se você escolhe um valor aí mais simples, C igual a 1, C igual a 1, então o A seria menos 2, o B igual a 1, o C igual a 1, e você verifica justamente que se multiplicarmos a primeira matriz por menos 2, a segunda por 1, a terceira por 1, e somarmos, o resultado vai dar justamente a matriz nula, que é o vetor nulo. Então, como o número de soluções aí é infinito, né? Ou seja, mais de uma solução, essas três matrizes são linearmente dependentes, LD. Bom, aquela definição de dependência e independência linear, usando uma equação igualando ao vetor nulo, ela pode não ser tão prática e também ela pode não traduzir de forma intuitiva o que significa ser ou não dependente ou independente linear. Então, uma outra caracterização que é um pouco mais intuitiva e mais prática no seu entendimento é dada por esse teorema. Um conjunto de vetores V1, V2, Vn, ele é LD,
linearmente dependente se e somente se um desses vetores for uma combinação linear dos outros. Ou seja, quando você tem um conjunto de vetores e pelo menos um deles ele é combinação linear dos demais, é porque você tem ali um conjunto linearmente dependente. Se nenhum dos vetores for combinação linear dos demais, o sistema, o conjunto de vetores é linearmente independente. Isso também dá uma explicação um pouco melhor da nomenclatura, né? Dependência e independência linear. Se nenhum vetor pode ser escrito como uma combinação linear dos demais, então eles são linearmente independentes, porque não existe combinação linear de parte daqueles vetores que produza outra parte, outro vetor. Então, vamos dar a ideia da demonstração desse teorema, considerando, para a notação ficar um pouco mais curta, vamos pensar que tivéssemos apenas 3 vetores, ao invés de um número n genérico. Se por acaso V1, V2, digamos V3, apenas 3, for LD, então existe algum número A1, A2 ou A3 não nulo, ou seja, não, diferente de zero, tal que a equação A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 seja igual ao vetor nulo. Essa é a definição de ser LD. Então, se 3 vetores são LD, por definição, você consegue escrever uma combinação linear dos 3 com pelo menos um número não nulo. Digamos, por exemplo, que este número não nulo, não precisa ser os 3, basta 1, mas que esse número não nulo seja, por exemplo, o A1. Se esse número A1 é diferente de zero, o que é que podemos fazer? Então, vamos lá. Se, por exemplo, o A1 for este número diferente de zero, nesta equação aqui, resultando no vetor nulo, você pode isolar o V1. Essa aqui é a ideia. Se o número é diferente de zero, o vetor no qual ele está aqui multiplicando pode ser isolado nesta equação usando as propriedades do espaço vetorial. Então, nesta equação aqui, você multiplica os dois lados por 1 sobre A1, e daí a importância dele ser diferente de zero. Quando você fizer isso, você vai encontrar V1 mais A2 sobre A1, multiplicando V2, mais A3 sobre A1, multiplicando V3, igual ao vetor nulo, que vezes qualquer número continua sendo o vetor nulo. E depois você soma dos dois lados os vetores que são opostos a este vetor que está aqui com V2 e este outro com V3, que é uma espécie de isolar o V1. Então nós teríamos que o V1 ele deveria ser igual ao oposto do vetor menos A2, vetor A2 sobre A1 vezes V2, o oposto dele é simbolizado com esse menos na frente, e o oposto do outro vetor A3 sobre A1, que é esse número, multiplicando o vetor V3. Ou seja, é como se na prática realmente estivéssemos isolando o V1. Isso quer dizer então que se o conjunto de vetores é LD, é possível você escolher pegar um deles, pelo menos um, e escrever como combinação linear dos outros dois. Os coeficientes aqui. Reciprocamente, se por acaso o V1 ele é uma combinação linear do V2 e do V3, com aqueles coeficientes ali B2 e B3, então esta equação ela pode ser reescrita simplesmente desta forma. Menos 1 vezes V1, que é justamente o vetor oposto ao V1, mais
B2 vezes V2 mais B3 vezes V3 vai ser igual ao vetor nulo. É como se você tivesse nesta equação, somando os dois lados, o oposto ao V1 para meio que isolar o V1, ou colocar, né, o V1 do lado direito da equação, como a gente faz no ponto de vista intuitivo lá na escola. De um jeito ou de outro, você percebe que aquela equação ali, V1 em função de V2 e V3, pode ser traduzida como uma equação, uma combinação linear dos três vetores, que resulta no vetor nulo, porém, pelo menos um número aqui não é zero, que é justamente o número menos 1, que aparece aqui. Pelo menos ele é diferente de zero. Então, como isso aqui está acontecendo, a gente sabe que, por definição, esses vetores são LD. Para encerrar, vamos falar de algumas propriedades da dependência linear. As propriedades elas podem ser úteis em algumas situações mais práticas, envolvendo problemas neste contexto, e também são úteis para que entendamos um pouco melhor da utilidade do conceito de dependência e independência linear. Primeira propriedade: se você, no seu conjunto de vetores, tiver o vetor nulo do espaço vetorial, este conjunto sempre será LD, linearmente dependente. Por quê? Porque, baseado no teorema anterior, a gente sabe que para ser LD, basta, é necessário e suficiente que um vetor seja a combinação linear dos demais. Se o vetor nulo faz parte do conjunto de vetores, então o conjunto é LD, porque o vetor nulo sempre ele pode ser colocado como combinação linear dos demais. Basta você escolher nos coeficientes todos os números iguais a zero. Então, esta é a razão. Segunda propriedade, um conjunto com um único vetor V, ele será LI quando este vetor V for diferente do vetor nulo. Simplesmente isso. Obviamente, se o vetor V ele for igual ao vetor nulo, este conjunto será LD pelo item anterior. Essa propriedade adicional está dizendo que se ele for diferente, consequentemente esse conjunto será sempre LI. Por que isso? Bom, se você pega um número genérico e multiplica por um vetor diferente do vetor nulo, o resultado desta multiplicação só vai resultar no vetor nulo se este número for zero. Então, a solução desta equação é única, implica que o número é igual a zero. Isso quer dizer, então, que, por definição, este conjunto é LI. As duas próximas propriedades, elas têm a ver com a ideia da otimização no número de vetores quando se considera espaços gerados. Veja qual é o contexto. Terceira propriedade. Se um conjunto de vetores contém um conjunto LD de vetores, então esse primeiro conjunto ele também tem que ser LD. Se tivermos ali dentro dele um subconjunto LD, então o conjunto todo deve ser LD. Quarta propriedade: subconjuntos, obviamente não vazios, de um conjunto que é LI é sempre LI. Alguns exemplos simples ilustrando essas propriedades. Por exemplo, em R2, se você considerar os vetores 1, 0, 2, 0, é fácil perceber que eles formam, né, um conjunto com dois vetores que é um conjunto LD, linearmente dependente, visto que um é múltiplo do outro. Né? Um é múltiplo do outro, ou seja, um é combinação linear do outro. Isso quer dizer, então, que por mais que você adicione vetores a este conjunto, o resultado sempre será um conjunto de vetores LD. Então, se você pega esses dois e coloca qualquer outro vetor aqui que você queira, ou outros vetores que você queira, não importa, sempre a adição de novos elementos aqui no conjunto vai sempre resultar num conjunto ainda LD. Esta é a terceira propriedade. Por outro lado, se você pegar em R3, por exemplo, os vetores 1, 0, 0,
1 menos 1, 0. 0, 1, 1. Esse conjunto com 3 vetores, ele é LI. Isso aí fica o exercício para mostrar isso. Isso quer dizer, pela propriedade 4, que se escolhermos aqui qualquer subconjunto deles, sempre vai ser LI. Se você escolher, por exemplo, por dois primeiros, se você escolher o primeiro com o terceiro, ou escolher o segundo com o terceiro, ou individualmente cada um dos vetores, formando conjuntos unitários, todos serão linearmente independentes. Bom, qual a relação que a dependência e a independência linear têm com os espaços gerados? Considere que um espaço, subespaço vetorial W, que ele é gerado por três vetores, U, V e W minúsculo. Porém, vamos supor que esse UVW ele forma um conjunto LD, linearmente dependente. Neste caso, a gente sabe que pelo menos um desses três vetores deve ser combinação linear dos outros. Vamos supor, por exemplo, que o nosso W minúsculo, que o vetor W, seja 2U menos 3V. Aí vamos olhar para o espaço gerado por U, V e W. Um elemento genérico, um vetor genérico deste conjunto, ele teria a forma dada por um número qualquer A vezes o vetor U, um número qualquer B vezes o vetor V, um número qualquer C vezes o vetor W. Se você pega a equação de cima, onde W está posto em função de U e V, e substitui aqui, ficamos com A vezes U, B vezes V, C vezes aquela combinação linear entre U e V, que resulta em W. Organizando em termos, né, de U e V, usando as propriedades também de espaço vetorial, das operações do espaço vetorial, pode escrever isso aqui dessa forma. A mais 2U são 2C, na verdade. A mais 2C, esses são os coeficientes que estão multiplicando aqui o vetor U, mais B menos 3C, que são os números que vão aparecer aqui multiplicando o V. Isso quer dizer o quê? Na verdade, toda combinação linear de U, V e W seria um elemento típico deste espaço vetorial aqui. Ele é, na verdade, uma combinação linear apenas do U e do V. Ou seja, sendo o UVW um conjunto LD e, neste caso, o vetor W em função de U e V, o conjunto gerado pelos três, na verdade, é o mesmo conjunto, o mesmo espaço vetorial gerado apenas pelo U e pelo V. Isso vai acontecer em qualquer situação geral onde você tenha um conjunto LD de vetores e você olha para o espaço gerado por eles. Quando você tiver um conjunto LD de vetores, identificando dentre eles qual ou quais são combinação linear dos demais, você pode eliminá-los entre os geradores, excluí-los dos geradores, que o espaço gerado permanece o mesmo. Isto não acontece quando o conjunto ele é LI. Por exemplo, se este U e V fossem LI, se eles forem LI, se U não for múltiplo de V, né, que seria o caso, o conjunto gerado, o espaço gerado por U e V, você não poderia retirar nem U nem V e o conjunto ser o mesmo. Ele ficaria um conjunto menor, ficaria um espaço vetorial menor, ele seria na verdade um subespaço desse. Então quer dizer, a ideia é que possamos dentro dos geradores retirar o máximo de vetores sem alterar o espaço, e esta ideia de você ter um número mínimo de vetores que devem ser LI, obviamente, pelos argumentos aqui apresentados, e que gere o mesmo espaço, esta ideia será o tema, né? Está contida no assunto da próxima semana, que é o assunto de base.